Queria chamar meus pastores, nossos líderes. Você pode aplaudir Jesus na vida deles, irmãos. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela vida dos nossos pastores. Espírito Santo, usa a vida deles com grande poder. Ministra mesmo os nossos corações. Colocamos o nosso coração como terra fértil nesse momento. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Muito, muito obrigada. Realmente é uma honra para nós estarmos aqui com vocês. Nós amamos vocês, amamos seus pastores. Tivemos o privilégio de estar no Difflin School com os seus pastores do Difflin. E realmente nós aqui, vocês já estão muito perto do nosso coração. Então nós estamos muito felizes de estar aqui. E nós estamos começando a Conferência da Família. Então queremos apresentar para vocês a nossa família. Vamos mostrar aqui a foto da nossa família. E para vocês conhecerem um pouco, eu quero já dizer, gente, nós vamos estar falando muito sobre criação de filhos e tal. Nós erramos muito na criação dos filhos, mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, né, tem nos dado filhos, uma família que realmente, verdadeiramente somos felizes. E é isso que nós queremos até te apresentar aqui. Essa foto foi tirada já uns 3 anos atrás, mas a nossa filha mais velha, ela de vermelho, a Ruth e o seu marido Nate, e os 4 filhos deles, as gêmeas, a Ruth, a Rebeca e a Ana, e aí a Sarinha e o Josué. Aí a nossa segunda filha, a Beth, essa de laranja, e o marido dela, o Bruno. Talvez alguns de vocês até conhecem, eles moram aqui em Barueri, São Paulo, fazem parte da Paz Church lá, são os pastores também lá. A Ruth e o Neide, esqueci de falar, estão no Japão, trabalhando com a Paz Church lá no Japão. Aí a Beth e o Bruno estão em Barueri, São Paulo, com a Paz Church Barueri. E aqui eles têm 2 filhos, os que estão no colo do Paulo, né? O Daniel, o loirinho, o ruivo aqui, e o Paulinho. E a Beth estava grávida e agora já tem o Samuel também. Agora, aí aqui o nosso filho Paulinho, que casou-se com a Pri, que é filha dos pastores principais lá de Santarém agora, o pastor Luiz e a Miriam. E eles, então, ela estava grávida, talvez naquele tempo, acho que estava grávida também. E agora já tem 2, né? Tem um casal, tem o Joey e a Luísa. E a Deb, a nossa caçula, aqui no meio, com o Ben, o marido dela. E o Paulinho também está no Japão, com a Paz Church lá no Japão. Aí a Deb, o Paulinho e o Ben, aqui ele está, essa pequenininha aqui no colo do meu sogro, é a filha mais velha deles. Agora, isso já tem 3 anos. Ela já teve mais 2 filhas e está grávida com o 4º filho agora. Então, nós obedecemos muito, né? O crescer e multiplicar. Então, e esse aqui é o meu sogro. Fala aí, amor. Eu quis falar, eu não sei se nós precisamos explicar para Ben como cria filhos, né? Estou fazendo um após o outro, né? Acho que você entende, mas... Oi, gente, esse é meu pai. Neste foto, ele tinha 97 anos, lá em Japão conosco, aproveitando nossa família. E a semana passada, ele celebrou 100 anos de idade. De lúcido, ativo, e realmente ele está planejando para os próximos anos. Grande homem de Deus. Mas eu quero falar que nós temos esse legado. Irmãos, eu quero mostrar aqui, nós temos 4 gerações nesta foto. E para você entender, a Bíblia fala sobre a influência das gerações. A Bíblia fala que Deus vai visitar a iniquidade do pai até o 3ª e 4ª geração. Então você pode imaginar aqui, se meu pai era alcoólatra, adúltero, desonesto, envolvido em coisas ruins, você pode ver como ele podia influenciar até a 4ª geração. Mas a Bíblia fala que quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos duram para mil gerações. Então nós sabemos que esse legado que nós temos, nossa família, eu tenho esse legado de pais cristãos e os avós cristãos. Rebeca, a mesma coisa.
Esse é o legado do Paz Church. E nós declaramos, vocês vão continuar esse legado, toda a sua descendência vai conhecer Jesus, não vai ter escândalos, Deus vai usar seus filhos e sua descendência para a honra e glória deles, em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Então essa é a nossa família e Deus é tão fiel, queridos. Vamos ver aqui, hoje nós vamos estar falando sobre discipulando nossos filhos. Mas para começar, vamos olhar Salmo 127, o primeiro versículo. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Queridos, Deus tem que ser a base. Deus tem que ser a base da nossa família, porque senão, realmente é impossível, na minha opinião, é impossível ter uma família verdadeiramente feliz, se não for Deus a nossa base, o construtor. Deus tem que estar em primeiro lugar, e somos nós, os pais, que temos que estar vivendo essa intimidade com Deus. Vamos olhar em Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos estar falando hoje sobre 3 versículos aqui em Deuteronômio 6, o 5, o 6 e o 7. Mas vamos olhar os 5 agora. Deuteronômio 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então nós temos que primeiramente estar apaixonados por Jesus, né? Nós temos que estar mesmo amando a Deus em cima de tudo e todos. Ele tem que ser o que é o mais importante na nossa vida. Uma vez que nós realmente estamos apaixonados por Jesus, estamos ouvindo a voz dele, estamos praticando a busca diária de conhecê-lo mais, intimidade mais e mais com Deus, aí sim nós vamos poder ser aquele exemplo no lar que devemos ser. Como pais, o nosso alvo, claro, é para que os nossos filhos também vão amar a Deus, vão ser criados para que eles também vão servir a Jesus de todo o coração. Claro que nós queremos que eles estudem e formam e sejam, os nossos filhos, todos formaram da universidade, todos têm até mestrado. Temos 2 engenheiros, a Beth e o Paulinho são engenheiros, a Ruth e a Deb fizeram psicologia, e a Deb também fez assistência social. Então eles assim, todos formaram. Eu acho muito importante nós ajudarmos os nossos filhos estudarem, mas o importante muito mais é a parte espiritual, né? O que adianta? A Bíblia fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O meu pai dizia: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Ele dizia: eu não quero ser nem igual Davi e nem igual Noé. Ele falou assim: Davi ganhou o mundo inteiro. O reinado dele era o mundo inteiro, mas ele perdeu a sua família. Ele falou: e Noé perdeu o mundo todo, ganhou só a família. Ele falou assim: eu quero ganhar os dois, né? Então nós temos, esse o legado que nós temos, né? Nós queremos ganhar a nossa família, mas também queremos ganhar o mundo inteiro, né? E nós vamos, é o legado mesmo da Paz Church. Nós cremos que Deus tem um chamado missionário sobre as nossas vidas. Tanto que, os meus pais foram missionários, todos nós, os filhos, nos tornamos missionários. Agora todos os nossos filhos são missionários, e assim em diante está indo, né? Então nós cremos que esse legado é um legado de amar as almas, né? E cuidar bem delas. Mas principalmente nós temos que valorizar, em primeiro lugar, Deus e aí a nossa família. Porque nós ganhando isso, nós sendo exemplo nessa área, vai ser o que vai atrair até as outras pessoas. Porque hoje em dia o mundo está cheio de famílias todas desestruturadas, famílias tristes.
E Deus não fez a família para ser um lugar triste. A família é para ser um lar feliz, um lugar alegre, um lugar de muita fé e muita abundância de alegria, de amor e de fé. Então nós queremos hoje conversar um pouco sobre essa área de discipulando nossos filhos. Então realmente tem um versículo lá em Salmo 127, versículo 5, que diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. São como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Então, quero só mencionar a flecha, que representa os nossos filhos. Uma flecha, o guerreiro, que somos nós os pais, temos que reparar se aquela flecha, se cada filho está retinho, está firme, está estabelecido mesmo, para que ele vai poder ser lançado para alcançar o alvo. E nós dizemos que aquela flecha representa a identidade dos filhos. Somos nós os pais que temos que ajudar os nossos filhos a conhecer a sua identidade. E para eles, desde pequenos, assim que eles nascem, nós já sabemos que Deus criou ou homem ou mulher, ou macho ou fêmea. E nós que já vamos desde pequenos já ensinar para eles: olha, Deus escolheu uma identidade para você. Você é homem ou você é mulher. Então nós não vamos deixar eles ficar confusos, pensando que eles têm que escolher dependendo dos sentimentos deles. Não, Deus já escolheu, Deus escolheu o que for melhor para aquela criança. E nós que temos que ajudá-la a amar a sua identidade, quem ela é. Mas somos nós os pais que vamos ajudá-lo desde pequeno, já saber a sua identidade. Como você é tão precioso, meu filho, você é homem, você vai ser um grande homem de Deus. Deus escolheu você, nós amamos você, minha filha, você é uma princesa. Deus tem um plano lindo para a sua vida, e nós que vamos ajudá-los a estabelecer a sua identidade. E também a flecha, ela é feita para ser lançada, para alcançar o alvo. E eu digo que isso é o destino. Nós como pais temos que ajudar os nossos filhos a conhecer, a sua identidade e também o seu destino. Qual é o plano que Deus tem para a vida dele? Nós temos que ajudá-lo desde pequeno a saber: você é tão especial, você é o único. Deus te criou com dons e talentos e te fez para você alcançar coisas grandes. Deus tem um plano para a sua vida, e se eu te ajudar a alcançar aquele plano, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. E nós vamos ajudar os nossos filhos a alcançar os destinos que Deus tem para eles. Gente, eu amanhã vou até falar um pouco sobre, o assunto amanhã vai ser mais sobre a área de disciplina, que é uma área tão importante, na área de disciplina. Como disciplinar os filhos quando são pequenos, quando já são maiores, quais os tipos de disciplina que a gente dá, como que nós ensinamos os nossos filhos a obedecer a nós e também a palavra de Deus. Então tudo isso a gente vai falar amanhã, então você não vai querer perder amanhã. Em nome de Jesus vai ter bastante espaço para todo mundo vir, Mas eu quero te dizer que os nossos filhos são tão preciosos, e nós temos que ajudá-los a conhecer o plano de Deus na vida deles. Eu costumo dizer, nossos filhos, o nosso teto é o alicerce para os nossos filhos. Nossos filhos, nós que vamos ensinar os nossos filhos até ser transparentes com eles sobre os nossos erros, para que eles não precisam repetir os nossos erros. Eles já vão aprender dos nossos erros e eles vão poder voar muito mais alto do que nós, em nome de Jesus. Mas a responsabilidade é nossa, é dos pais. E isso a Bíblia deixa muito claro. E eu quero chamar o Paulo aqui para vir explicar um pouco sobre o papel do pai, o papel do pai no lar, o papel do pai e do marido no lar.
Desculpa, estava tentando de ligar aqui. Irmãos, essa coisa, nossos filhos, a tendência é para imitar o que eles veem em casa. Então, eu preciso, como marido, como líder do meu lar, que a Bíblia fala em Efésios 5, versículo 23, vamos olhar esse versículo aqui. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Irmãos, Deus tem tanta confiança em nós, homens, que Ele deu essa responsabilidade de ser o cabeça do lar. Isso significa que nós estamos naquela posição de autoridade, de governar. Isso não significa que nossa esposa não tem valor como nós. Mas realmente, perante os olhos de Deus, nós somos iguais. Mas nessa coisa do lar, Ele estabeleceu esta ordem de autoridade para ter ordem no lar, para ter aquele lar bem sucedido. E eu preciso assumir essa responsabilidade. Até naquele capítulo fala que como Cristo apresentou a igreja, uma igreja gloriosa, sem defeito, eu também como marido, como pai, eu preciso apresentar minha família gloriosa, sem defeito perante o Senhor. Eu vou ser cobrado sobre isso. Mas isso não é um grande peso para mim, porque Deus está confiando em mim como líder do meu lar para ser capaz de fazer isso. E nós sabemos que nossos filhos, eles vão seguir nosso modelo. Então eu preciso ser aquela pessoa que está mostrando os princípios de Deus em nosso lar. Eu preciso ter um lar tão feliz que nossos filhos vão querer seguir esses mesmos princípios, seguir esse estilo de vida. Eu preciso ser aquela pessoa alegre, cheio de fé, de coragem, de alegria, de amor. E os filhos sentem bem cuidado, bem especial no meu lar. Eu preciso ser aquela pessoa que está elogiando meus filhos, acompanhando-os. Eu lembro meus pais. Nós estamos envolvidos em natação e meus pais estavam nos acompanhando nas competições, e sendo juízes, ajudando as coisas, nos acompanhando, sempre ao nosso lado. E nós sempre quisemos ser como nossos pais. E uma coisa nós queremos ouvir, que quando crescer, eu quero ser como meu pai. Eu quero ouvir essas coisas. Por quê? Porque significa que minha vida é atraente para meus filhos. Eles querem me seguir, querem aquele mesmo estilo de vida. Eu preciso ser aquela pessoa positiva, aquela pessoa que está sempre os encorajando, aquela pessoa que gera aquele ambiente gostoso em casa. Eu preciso saber como corrigir. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Como corrigir os meus filhos em amor. Eles sentem amados ainda quando estão sendo disciplinados. Nós precisamos gerar esse ambiente. Eu preciso ser aquela pessoa. Eles precisam notar que, puxa, pai, primeira coisa de manhã, está tirando o tempo sozinho com Deus. Ele está orando conosco, está nos levando para a igreja, Ele está nos chamando para o culto doméstico em casa, está realmente liderando. A Bíblia fala que nós, dentro do nosso lar, nós somos reis, profetas e sacerdotes. Eu preciso ser aquele rei que sabe governar meu lar. Eu preciso ser aquele profeta que declara bênçãos e destino e identidade sobre meus filhos. Eu preciso ser aquele sacerdote que está levando minha família perante o Senhor, orando em favor deles. Eu preciso ser aquela pessoa que está gerando esse ambiente que meus filhos vão querer seguir. Eles vão modelar, eu vou modelar essa vida e eles vão seguir. E também nesse relacionamento com a esposa, a Bíblia fala em versículo 33 deste capítulo: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Então, com minha esposa, eu preciso mostrar aquele amor por ela. Os filhos precisam ver que ela é tão importante, que eu a amo, que eu cuido dela. Eu estou dando aquele abraço, aquele beijo. Eles sentem aquela segurança no lar. Eu amando, porque a carência da mulher é sentir amada. Então eu preciso gerar esse ambiente para a minha esposa. Tem uma pesquisa que fala sobre divórcio. Nos Estados Unidos, mais ou menos 50% dos casamentos estão terminando em divórcio. 1 em cada 2 casamentos terminando em divórcio. Mas
Essa pesquisa mostrou que se você fazer 3 coisas, essa taxa cai para meio de 1%, ou um casal em 200 se divorciando. E quais são as 3 coisas? A primeira coisa é orar juntos, em voz alta todos os dias, marido e esposa. Segunda coisa, ler a palavra de Deus, juntos em voz alta. E a terceira coisa, levar a família para culto de celebração no domingo. Se fazer essas 3 coisas, a possibilidade de divorciar cai quase para 0. E nós sabemos, Rebeca e eu, todos os dias, nós oramos para nossos filhos, uma por uma, orando por eles, nós oramos para as coisas que nós vamos enfrentar durante o dia. Não precisa gastar muito tempo, aquelas coisas, porque é uma coisa diária. E também nós estamos lendo provérbios cada dia, como hoje é dia 2 de maio, então hoje nós lemos capítulo 2 de provérbios juntos. Eu lendo um versículo, depois ela o outro, assim. E Deus fala conosco. Cada vez nós lemos, passamos pelo livro, então nós vamos ler provérbios 12 vezes durante o ano, que tem tantos princípios, tanta sabedoria nesses capítulos, que nós estamos aplicando até na criação dos nossos filhos, no nosso dia a dia, nos nossos negócios, no nosso lar, em todas as situações. Provérbios tem tantas coisas, e rapidinho, lendo capítulos juntos, Deus fala conosco. E nossos filhos viram essas coisas de fazendo culto doméstico, vendo que estava importante para nós. Mas nós precisamos ser homens. Eu quero falar para vocês, maridos, porque nós trabalhamos durante o dia. Muitas vezes nós não estamos lá em casa durante o dia, mas muitas vezes nossos filhos estão fora lá na escola também. Então, quando nós estamos juntos, nós precisamos nos esforçar para ter tempo de qualidade com nossos filhos. Eles precisam ser importantes. Rebeca vai falar mais sobre isso, mas é importante. Então, eu queria te encorajar. Vamos, como casais, vamos aplicar essas coisas, lendo a Bíblia juntos, em voz alta, orando juntos em voz alta e indo para o culto de celebração durante a semana. Também, quer falar? Então, a coisa também é a segurança do filho. É muito importante eles verem que nós estamos bem, o casal está bem. É tão importante, porque muitos lá fora não estão vendo, os casais estão sofrendo, o pai está saindo de casa, está divorciando, está separados, estão vendo muita coisa não boa lá fora. Então é muito importante, a segurança dos filhos é de ver que nós estamos bem. E uma das maneiras da gente fazer isso é de estar realmente falando um para o outro que eu amo e demonstrando isso com os beijinhos durante o dia, até na frente dos filhos. Verdade. Inclusive, nós queremos convidar agora todos os casais a ficarem em pé. E vocês podem só baixar aí a sua máscara, só para poder dar um beijo um no outro e declarar o seu amor um para o outro. Te amo, amor. Te amo também. Amém. Pode sentar, queridos. Uhul. Então, e também eu quero falar um pouco sobre o papel da esposa, da mãe. Semana que vem já é Dia das Mães, é quando um tempo que a gente lembra da mãe e fala, mas realmente, nós temos um papel tão importante no lar. Quero que nós olhamos aqui o versículo em 1 Pedro capítulo 3, os primeiros 2 versículos. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Então, como Paulo falou, esse sujeitar, ou essa ser submissa, é de estar debaixo da missão do marido, aquela pessoa que está lá para apoiá-lo, para estar ao lado dele, apoiando, sendo a melhor amiga dele. Mas é interessante que aí aqui continua, a fim de que, se ele não obedece à palavra, então se tiver alguma área na vida do seu marido, esposa, que ele não obedece à palavra, então aqui olha só as próximas palavras, seja ganho, você pode ganhar o seu marido, mas as próximas 2 palavras que são às vezes que pegam, porque aqui diz,
sem palavras. E não é sem com C não, é sem com S, né? É sem palavra alguma. Então não é a gente brigando, não é a gente gritando, não é a gente chamando a atenção dele, tentando corrigir, tentando ser mãe dele. Essa semana eu estava conversando com um casal e o rapaz estava reclamando demais. Ela acha que ela é minha mãe, ela está sempre mandando em mim. Então, né, não é assim, não é assim. É aquela pessoa que quer ser legal, quer ser amiga, mas que também é aquela que apoia o marido. E eu acho assim, aqui diz aqui, pelo procedimento de sua mulher, observando a sua conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, respeitosa. Então, não é aquela mulher briguenta, é aquela mulher que o seu comportamento é uma de ser legal, de ser amorosa, de querer agradar o marido. Não de ser aquela mulher mandona, não de ser aquela pessoa que está toda hora corrigindo, brigando. Eu acho interessante que na Bíblia fala 5 vezes sobre a mulher briguenta no lar, né? Que fala assim, ai gente, parece que é uma tendência nossa de estar brigando, de estar querendo mandar. Também lá em Tito, capítulo 2, fala sobre que nós as mulheres não devemos ser fofoqueiras, né? Falei assim, gente, como a Bíblia pega mesmo exatamente nas coisas, né, que são comuns a nós, mas nós que temos que pedir a Deus para nos transformar. E eu assim, nessa área de ser submissa, por eu ser uma pessoa super assim, proativa, muito mais sanguínea e tudo, era difícil eu aprender a ser submissa. Não era que eu não queria ser, é que eu já ia na frente, né? E já resolvia as coisas, já decidia. Aí depois, às vezes, o Paulo falava assim para mim, amor, você nem me deu uma chance de falar nada. Você foi na frente, você já decidiu, já. Aí eu falei para ele, amor, me ajude, eu quero ser submissa, eu pensei assim, bom, já que eu tô, né, nós casamos como evangélicos, nós casamos sabendo que até a morte nos separa, né? Na nossa conversa nem existe a palavra divórcio, separação, não existe isso, porque se tiver algum conflito, nós resolvemos o nosso conflito, porque nós sabemos que até a morte nos separa. Então, eu lembro que nós já somos casados há 44 anos, então, tem sido muito bom. Mas eu tive que aprender coisas. E eu me lembro que aí eu falava com ele, amor, me perdoe, me ajuda, eu falava para ele, né? Para ele me ajudar. Então aí a gente tinha até os nossos toquezinhos entre nós, que às vezes quando eu estava assim já decidindo uma coisa, e eu sentia um dedinho aqui nas minhas costas, né? Aí eu falava, amor, qual é a sua opinião, né? Aí eu já ou senão, se ele estivesse no outro lado da mesa, né? Que não dava para me tocar, e eu já resolvendo tudo, né? Aí eu vi ele passava o dedo assim no nariz, amor, qual a sua opinião? Então, mas graças a Deus a gente foi aprendendo, mas nós temos que ter essa atitude, gente, vou ficar casada com ele o resto da minha vida, eu estou com planos ou de ser, não sei se Jesus, eu sempre dizia que eu queria viver até 120 anos, mas eu acho que Jesus vai voltar antes disso. Eu só tenho 65 anos agora, né? Então ainda tem muitos anos para chegar a 120. Eu acho que Jesus vai voltar antes. Aí eu falo para ele, ou eu vou ser arrebatado, ou eu quero ser Marte, mas até lá, né, nós vamos estar juntos. Então, para ser feliz, é uma escolha que nós fazemos, é uma escolha que a gente faz. Eu quero agradar o meu marido, eu quero ser respeitosa. Tem aquele versículo em Efésios 5:33 que dá o resumo do papel do marido, que é de amar a esposa, que Paulo leu. E agora aqui para a esposa fala assim, e a mulher trate o marido com todo respeito.
Eu acho que a carência nossa das mulheres era de ser amadas, e por isso que Deus mandou com que os homens nos amassem. Mas a carência do homem é de ser respeitado. Ele quer ser respeitado, ele quer ser honrado e visto como líder do lar e ser respeitado, as opiniões dele serem respeitadas e a gente chegar a uma conclusão juntos e ter aquela unidade que Deus programou para ser no lar. Então, nós temos que viver isso, nós temos que viver essa unidade, esse amor, porque os nossos filhos, queridos, se nós não estamos bem, vai afetar os nossos filhos. A gente sabe que a tendência é de imitar os pais. Quantas vezes eu ouço pessoas falar assim: olha, eu nunca gostei que a minha mãe fazia desse jeito, e eu me pego fazendo do mesmo jeito, né? Ou assim, então, a tendência nossa é de fazer o que nós estamos acostumados a ver. Então, por isso que nós temos que trabalhar em ser mesmo um casal muito felizes juntos, sabendo resolver nossos conflitos, para que vivamos bem. A Bíblia quer que nós tenhamos a unidade no nosso casamento. E realmente o homem liderando e amando, e a mulher respeitando. Então, assim, vamos ser aquele exemplo para os nossos filhos. Então, porque nós sabemos que nós somos os responsáveis pela criação dos nossos filhos. A Bíblia deixa isso muito claro, né? Então, agora vamos aqui olhar no próximo versículo aqui, Deuteronômio capítulo 6. Nós falamos já o versículo 5, que era sobre amar o Senhor acima de todas as coisas. E agora o versículo 6. Vamos ver aí o versículo 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Todas essas palavras estejam em seu coração. Queridos, o que nós estamos nos alimentando? O que está no nosso coração? Será que nós estamos cheios de medo porque nós ficamos ouvindo as notícias toda hora sobre corona, como isso e aquilo, e como alguém está morrendo aqui, e essa vacina não presta, e aquela lá, entende? Muitas vezes nós estamos nos alimentando de coisas que não são boas, que são coisas que estão nos contaminando. Talvez assistindo coisas na televisão, ouvindo, vendo mensagens que as pessoas passam, né, na internet, nas redes sociais, que são coisas super negativas, que deixam a gente mal. Então nós que temos que policiar. Lá em casa a gente paramos de assistir o jornal, né? De vez em quando a gente olha na internet e só olha as manchetes e só. Mas paramos, porque era tudo só coisa negativa, só queria dar medo em todo mundo e preocupar e ocupar a nossa mente e o nosso coração só com coisas negativas. Então, nós temos que estar prestando atenção, nós temos que ser o exemplo de nos encher com a palavra de Deus, que essas coisas estejam no nosso coração. Que a Bíblia diz, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas nos são acrescentadas. Então eu quero te encorajar, de manhã, a primeira coisa que você, lá em casa, nós temos o costume, a primeira coisa a gente bate o joelho no chão e agradece a Deus pelo novo dia. Aí depois nós tiramos nosso tempo sozinho com Deus, né? Tempo sozinho com Deus, buscando a Deus. A Bíblia fala sobre quando a gente dá as primícias ao Senhor, o resto é abençoado. Então nós pensamos assim, o nosso tempo, né? As primícias do nosso tempo, aqueles primeiros momentos do dia, se nós damos para o Senhor, o resto do nosso dia vai ser abençoado. Então eu quero te encorajar, porque quando a gente é tão ocupada, como nós todos somos, eu tenho certeza disso, é difícil agir se a gente não tiver um horário certo. Então, para mim é de manhã, primeira coisa. Mas eu sou diurna, eu gosto de levantar cedo. Mas se você melhor, o seu horário é à noite, mas então estabeleça isso e seja fiel naquilo. É importante você estar se alimentando, porque a Bíblia diz, né, que
que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E olha só o que diz em Mateus 12:34, diz: pois a boca fala do que está cheio o coração. O que está no nosso coração é o que vai sair da nossa boca. Então por isso que nós temos que estar vigiando. E olha esse outro versículo, Provérbios 18:21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então nós temos que ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Mas sabemos que o que está no coração é o que vai sair da boca. Mas queridos, vamos prestar atenção, vamos ter cuidado para que nós não estamos maldiçoando nossos filhos, mas sim cuidando com que as palavras que saem da nossa boca vão edificar. A mulher sábia edifica o seu lar. Então vamos saber edificar o nosso lar. Muito bem, agora vamos para Deuteronômio 6 e o versículo 7. E é esse versículo que nós vamos concentrar agora o resto dessa ministração. Deuteronômio 6:7. Ensine-as, todas essas palavras que estão agora no nosso coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Sabemos que para ensinar, nós aprendemos, todos nós já fomos para a escola. Na escola, quando você está começando a aprender, tem muita repetição, até que a criança absorve aquilo e realmente aprende. Então nós também, queridos, nós temos que ser pacientes, nós temos que ensinar os nossos filhos. Aqui diz: ensine-as com persistência. Temos que ser persistentes. Não pode só um dia e outro dia não. Inclusive, talvez a palavra que eu quero mais enfatizar hoje à noite é que nós temos que ser intencionais. Nós temos que ser intencionais, nós temos que determinar: eu vou obedecer essa passagem, eu vou fazer essas coisas. Hoje eu quero até falar coisas práticas para nós no nosso lar. E a minha oração é que nós vamos sair daqui hoje à noite determinados, que nós vamos ser intencionais na criação dos nossos filhos e vamos colocar certos hábitos que nós queremos formar na vida dos nossos filhos, para que vai ser transformado o nosso lar, para que nós vamos garantir que os nossos filhos vão servir o Senhor, que nós vamos ter famílias felizes. Esse é o nosso desejo. Nós sabemos que Deus quer isso para nós, é da vontade dele. Eu declaro isso sobre todos, para todos nós e toda a nossa descendência. O meu pai orava todos os dias por toda a sua descendência, que toda a sua descendência serviria ao Senhor. E realmente toda a descendência de sangue dele, todos estão servindo o Senhor. Então esse é o legado que nós declaramos para vocês também. Toda a sua descendência, toda a nossa descendência da família Paz, toda a nossa descendência vai servir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, amém. Mas nós temos que ser intencionais. Nós temos que ser intencionais em obedecer os princípios que Deus nos ensina. Então, aqui, o versículo: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Temos que conversar. Aqui não fala grite, brigue. Não, converse. Tem que conversar. Nós temos que estar conversando. Eu falei: mas não é o meu jeito, eu sou calada. Muda o seu jeito então, porque Deus está mandando que você converse. Então temos que aprender a obedecer. E vamos conversar. E temos que tirar tempo para conversar. É tão importante isso. É tão importante a gente entender que é conversando. Os nossos filhos vão aprender através de nós conversando com eles. Conversando. Aqui diz: converse sobre elas. Agora, quando estiver sentado em casa. Quando estiver sentado em casa. Agora, vamos entrar na prática. Quais são algumas coisas que a gente faz quando a gente está sentado em casa? O que a gente faz sentado em casa?
Come, a gente come, né? Então, é difícil você ver alguém fazer um prato e comer em pé, né? Geralmente, a gente senta para comer. Então, eu quero te encorajar na prática de que pelo menos uma refeição no dia, vocês sentam como família ao redor da mesa para comerem juntos. Aí vocês vão ver o horário que é melhor para vocês, ver qual é o horário que vai dar para todos sentarem juntos. Talvez você fale assim, é impossível, porque não, os nossos horários são tão espalhados. Bom, mas pelo menos ver o horário que a maioria pode estar juntos, então. E faça disso um hábito. De que aquele horário vocês vão sentar juntos, é o horário que você vai ensinar seus filhos a orar. Vocês vão orar juntos, vai agradecer a Deus pela refeição. Ensina, começa a desenvolver esse hábito para os seus filhos, de que toda vez, antes de comer qualquer coisa, nós agradecemos a Deus, porque nós reconhecemos que a fonte de tudo que nós temos é Deus. Né? Claro que é Deus que dá o emprego para o papai ou para a mamãe, mas a fonte é Deus que nos deu vida, é Deus que nos dá o emprego, é Deus que é a fonte da nossa vida. Então nós queremos desenvolver este hábito de que toda vez antes de comer nós vamos agradecer a Deus pelo alimento. E também isso é uma maneira de você ensinar o seu filho a orar. Quando eles são pequenininhos, a gente faz a oração e eles repetem. Aí depois que eles vão crescendo, eles mesmos vão desenvolvendo e aprendendo a orar. Então é muito bom esse hábito de... E aí também uma outra coisa, nessa refeição, não deixe os celulares na refeição, na mesa. Deixe o celular fora, algum outro lugar. Mas não fica, para você mostrar para os seus filhos o valor que eles têm e que você agora quer conversar com eles. Converse sobre elas enquanto estiver sentados em casa. Então nesse horário você vai conversar com seu filho. Seja intencional. E já puxa assuntos da escola, puxa coisas que você vai poder ensiná-los. Né, falando com eles sobre alguma coisa que aconteceu, uma coisa que meus filhos gostavam muito que nós compartilhássemos com eles, era sobre o que nós ouvíamos de Deus no nosso tempo sozinho com Deus. Aí a gente compartilhava, olha, hoje Deus falou tanto comigo sobre isso. Aí eles achavam o máximo. Também quando nós ensinamos eles a terem seu tempo sozinho com Deus, aí a gente também perguntava, e você? O que Deus falou com você hoje no seu tempo sozinho com Deus? E aí já puxava, mas temos que ser intencionais, porque senão a gente vai ver, passa a refeição, cada um olhando no celular, e aí acaba comendo e ninguém conversando sobre as coisas de Deus. Então por isso nós temos que ser intencionais. Também outra coisa que a gente quero encorajar, talvez se naquela refeição é a melhor refeição, é o tempo que vocês podem estar em família, também de logo após já fazer também o culto doméstico. Tirar um tempinho para ler a Bíblia juntos, ou talvez ler um livro com nossos filhos. Nós contávamos as histórias bíblicas quando eles eram pequenos, às vezes a gente até dramatizava e tudo, mas aí quando eles eram maiores, nós líamos muitos livros sobre homens da fé, grandes heróis da fé, os mártires. Lemos também aquela série toda de Nárnia com eles, aí explicando a analogia, como o leão representa Jesus. Então a gente ia explicando. Então tem que ser criativo para que os seus filhos vão gostar do culto doméstico, para que eles vão querer fazer. E aí então faça isso decorando versículos também juntos. É tão bom a gente estar decorando versículos juntos. A Bíblia diz, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então temos que estar decorando esses versículos, que isso vai nos ajudar e ajudar os nossos filhos a não pecar. Então também mas seja criativo no culto doméstico, para que seja uma coisa legal, que eles vão querer fazer. Mas procure fazer mesmo, todo dia.
temos que ser intencionais, temos que marcar mesmo. Olha, filhos, agora sempre, se é no café da manhã, vamos orar juntos. Nós estávamos agora lá em Barueri com a nossa filha, a Beth e o Bruno, e eles já deixam um livrinho, eles têm um livrinho da Bíblia, de historinhas, né, bem bonito, que os meninos gostam. Fica lá perto da mesa, porque aí assim que termina o almoço, eles já pegam um livro, eles já fazem o culto doméstico, já juntos, já em seguida. Então, é muito importante a gente ser intencional nisso. Outra coisa, sobre quando a gente estiver sentado em casa, eu quero falar sobre a internet, sobre o controle da internet. Nós temos, né, quantas vezes as crianças hoje estão assim, gastam tanto tempo na internet, e às vezes a gente não sabe o que eles estão fazendo, com quem eles estão falando. Hoje é só um clique de um dedo e você já entra numa página pornográfica. Você pode entrar num chat com alguém que você nem conhece, um predator mesmo. É muito perigoso. Então nós que temos que estar prestando atenção no que os nossos filhos estão vendo, com quem eles estão conversando. Nunca deixa nenhum filho ter qualquer aparelho sem que você tenha a senha também. Claro, não preciso nem dizer, né, entre marido e esposa também, nunca tem uma senha que o outro não saiba. Sempre aquela liberdade de estar, né, sempre olhando um no celular do outro. E com os filhos, olha mesmo e vai ver o que está acontecendo. É muito importante. Queridos, eu só quero mencionar para os casais, gente, fidelidade traz tanta segurança no casamento, né? Nós precisamos nunca ter nenhum segredo entre nós. Nunca, nunca, nunca. Se tiver algum problema, procure ajuda e resolva o conflito. Mas porque nós precisamos ter aquela liberdade, aquela segurança de que eu sou a única mulher na vida dele e que ele é o único homem da minha vida. Então isso é tão fundamental para o nosso lar ser feliz. Se não tiver essa segurança, procure ajuda, porque é importante ter. Muito bem, outra coisa sobre sentados em casa. Eu quero falar sobre as amizades dos nossos filhos. Queridos, preste atenção nas amizades dos seus filhos. Tem um versículo na Bíblia em 1 Coríntios 15, 33, que olha até como começa o versículo. Eu acho tão interessante. Começa assim, né? Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Por quê? Porque é fácil a gente ser enganado nessa área. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então preste atenção nas amizades dos seus filhos. Faça da sua casa um ambiente gostoso, onde os seus filhos vão sempre ter mesmo a liberdade de trazer os amigos deles para a sua casa. Porque lá você vai poder ficar de olho neles, você vai poder ver o que eles estão fazendo, com quem eles estão conversando, qual a conversa deles. Isso é muito importante, muito importante. Às vezes um filho parece ser tão bom, aí de repente uma má amizade parece que tudo que você já ensinou para ele, parece que perde, né, de uma vez. Então nós temos que estar prestando atenção nas amizades dos nossos filhos. E talvez nós vamos ter que pagar o preço, que é caro, seus filhos sempre trazendo amigos para sua casa, mas é o jeito, é importante, né? Talvez você vai ter que tirar um dinheiro para estar comprando um pão, uma pizza, ou, né, um sorvete, um bolo, né? Tem que fazer alguma coisa. Faça o seu lar tão legal que os amigos vão querer voltar para sua casa, porque nós queremos que eles não vão influenciar os nossos filhos para o mal, mas que os nossos filhos vão não só influenciá-los para o bem, mas também ganhar os amigos deles para Jesus também, né? Então vamos fazer com que o nosso lar seja um lugar muito, muito agradável. Gente, vamos lá. Então aqui fala, né? Sentados em casa e andando pelo caminho. Vamos falar um pouco sobre andando pelo caminho. Quando você estiver levando seu filho para a aula, aproveite, ore com ele, ore com ele para que ele vai querer ser obediente à professora,
vai ensinando para ele: olha, você nunca bate boca com a sua professora, você tem que honrar seus professores, você tem que obedecer, é muito importante. Você também tem que ser legal com seus coleguinhas, né? Então vai ensinando e aproveita e ora com eles também no caminho, enquanto vocês estão indo. Outra coisa sobre andando pelo caminho que eu quero mencionar é sobre férias. É muito importante como família de tirar férias, só a família. Às vezes, né, é bom fazer férias com outras famílias, mas o que eu já reparei, quando outros vão, os adultos acabam conversando e as crianças ficam brincando e os pais não estão tirando aquele tempo específico com seus filhos. Meus pais faziam uma semana por ano, a gente fazia férias com família, só família. E nós tomávamos banho junto, né, lá no oceano, jogava bola junto, brincávamos de cartas juntos. Tudo meus pais faziam conosco, era tão gostoso. À noite a gente sempre fazia uma fogueira, cantávamos, meus pais contavam histórias da vida deles. Eu sei que nós fizemos muitas memórias muito especiais daquelas férias só da família. Eu quero te encorajar para criar férias, memórias super legais para os seus filhos, para que eles vão pensar assim: ai, a minha família é a melhor do mundo, sabe? Não tem que nem gastar muito dinheiro, seja criativo. Nós fazíamos muito camping, né? A gente comprou uma barraca dessas de acampar. Nós acampávamos tanto. As nossas férias quase sempre era acampando lá no Rio Tapajós, né? Então a gente fazia muito, mas os nossos filhos amavam isso. Era toda noite fogueira e era cantando, tomando banho no rio juntos. Então faça memórias super especiais para os seus filhos, desses tempos juntos, só a família. Também aqui diz, né? Quando se deitar e quando se levantar. E eu quero te encorajar, quando se deitar, né? Nunca deixe o seu filho ir para a cama sem você abraçá-lo, sem você beijá-lo, sem você declarar o seu amor por ele. É muito importante, cria este hábito. Talvez você não está acostumado, mas peça a Deus para te ajudar a lembrar. E fala para o seu filho: não vai deitar sem você vir aqui me beijar, me abraçar. E eu quero te dizer o tanto que eu te amo. E já ora com ele também, para que os últimos pensamentos do filho antes de dormir. Está aqui tocando. Gente, meu tempo já está vencendo. Como é que eu aperto aqui para parar de me irritar aqui? Não vou ignorar. Perdão, mas porque eu tenho tanto para falar, eu estou tentando falar rápido. Mas então, queridos, tem pressa não, né? Agora já é o último culto, né? Amém. Mas eu vou tentar falar rápido. Então, queridos, mas que os últimos pensamentos do seu filho antes dele dormir sejam pensamentos legais, de você demonstrando o seu amor por ele, declarando o seu amor por ele, e dele, né, já você orar com ele que ele vai dormir um sono gostoso, vai sonhar com os anjos, e que, entende? E nós sempre orávamos que eles iam acordar alegres louvando a Jesus. Aí a gente de manhã, né, que fala ao deitar e ao levantar. Então de manhã a primeira coisa a gente perguntava: você acordou alegre louvando a Jesus? Já com um sorriso? Vamos começar o dia alegre. Vamos estabelecer aquela atmosfera no lar de muita alegria, de muita fé e de muito amor. Todos nós, nossa responsabilidade, os pais. Então não vai lá gritando com o filho que você acordou tarde e tal. Não, vai lá na calma, dá um beijo nele: filho, está na hora de acordar, entende? Vai tudo na calma, tudo no amor, tudo na paciência. Mas é você que tem que ser bem organizado para poder fazer tudo na calma, porque se você atrasou, então aí você está entendendo? Nós temos que ser intencionais, nós temos que ser organizados, nós temos que estar vigiando muito o relógio, os horários, tudo é muito importante. Eu admiro demais os nossos filhos lá no Japão.
Os filhos até 8 horas, o máximo, todos já estão dormindo, porque lá eles têm que levantar cedo para ir para a escola. Então, mas nós que temos que estabelecer isso. Não podemos deixar a criança ficar acordada até tarde, aí depois é difícil acordá-la de manhã. Então, nós que temos que ser sábios. Nós temos que ser pessoas que vamos pensar no que é o melhor para o nosso filho, e não deixar a criança só fazer o que ela quer fazer. Nós que temos que estar direcionando, orientando, dando aquela direção, estabelecendo os horários para eles, ensinando-os a ser pessoas responsáveis. Então, queridos, eu sei que eu já falei muito hoje, né? Mas eu quero que nós realmente sejamos. Eu quero já convidar aqui a equipe de louvor. Vamos, enquanto eles vão estar cantando uma música. Sei que o tempo está avançado, mas eu quero que nós vamos meditar um pouco sobre tudo que eu falei. Eu sei que nós falamos muito hoje à noite, né? Começando até com o relacionamento entre nós, o marido e esposa. A sua própria intimidade com Deus, nosso relacionamento, e também sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos, e de realmente estar discipulando os nossos filhos, criando-os no caminho do Senhor. Então nós precisamos, eu quero, enquanto eles estão cantando aqui, já vamos convidar vocês a levantar. Vamos estar pensando, meditando. Eu quero que vocês até fechem os seus olhos. Eu quero te convidar a repetir uma oração comigo, fazendo mesmo os compromissos diante do Senhor, de que nós vamos obedecer a palavra dEle, de estar ensinando estes princípios para os nossos filhos, conversando com os nossos filhos, sentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Quero te convidar, repita essa oração comigo, mas faça dessa oração a sua oração. Se você quiser trocar até umas palavras aqui também para ser mais pessoal, sua oração, sinta toda a liberdade. Mas vamos em voz alta, vamos fazer esse compromisso agora diante do Senhor. Diga: Pai querido, eu entendo que a responsabilidade da criação dos filhos é meu e do meu cônjuge. Ajude-me a viver a vida exemplar no lar, apaixonado pelo Senhor. Ajude-me a ser intencional em criar meus filhos nos teus caminhos, ensinando-os com persistência, conversando sobre seus princípios, sentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Ajude-me, Senhor, a exemplar o Senhor, a intimidade com o Senhor para com os meus filhos, para que eles vão querer seguir o meu exemplo, como eu sigo o Senhor. Ajude-me, Senhor, a orar todos os dias, por nome, por cada filho, porque eu creio que todos seguirão o Senhor fielmente todos os dias e cumprirão o seu chamado. Eu determino, como Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.